A letra B diz assim, ó, se a taxa fosse juros compostos, qual seria o valor pago por Josué? Então ele quer o montante, mas ele pergunta se fosse por juros compostos. Então ele quer o valor final, que é o montante que está aqui, só que supondo que fosse juros compostos. Então é só usar a forma dos juros compostos e fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui já vai dar esse montante. Quando você terminar de fazer a conta, já é a resposta. Então vamos lá. Montante é igual ao capital, a gente já sabe quanto que é o capital, que for os 1.800, vezes 1 mais a taxa, a gente já sabe que é 0,03, porque era 3%. Então você bota aqui 0,03, nunca bote 3%. E o tempo foi 2 meses, então é 2. Logo, o montante vai ser igual a 1.800 vezes 1 mais 0,03 dá 1,03 eleva ao quadrado. 1,03 elevado ao quadrado, você tem que o montante é 1.800 vezes 1,0609, que é a resposta de 1,03 elevado ao quadrado. Então, o m agora é 1.800 que multiplica por esse valor aí. 1.800 que multiplica por esse valor dá R$ 1.909,62, conforme está aqui na resposta. Outra questão, questão 12ª. A Simone, deixa eu separar bem aqui que dá para enxergar. A Simone, ela aplicou R$ 1.200, uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine a taxa de juros compostos e o montante dessa aplicação. Ele quer os dois. Então, primeiro vamos atrás do montante. Montante, só jogar na fórmula. O capital que ela aplicou, 1.200. Lembrando que a fórmula é capital vezes 1 mais a taxa. Quanto foi a taxa? 2%. Vai colocar 2%? Não, coloca 0,02. Elevado a 14. Então, esse aqui precisa de uma calculadora, né? Porque elevar a 14 dá trabalho. 1.200 vezes 1,02, que é essa soma aqui, elevado a 14. Então, m vai ser 1.200, 1,02, quando você coloca na calculadora, 1,02 e eleva a 14, dá igual a 1,31947876. Deixar aqui em 78 que tá bom. E quando você multiplica, então, esse valor por 1.200, você encontra um montante de 1.583 e aproximadamente 37 centavos. Essa é a resposta do montante. Só que aí olha a pergunta besta que ele faz como pegadinha. Determine a taxa de juros compostos, ou melhor, determine o montante, né, que a gente determinou, o montante é esse que a gente acabou de achar. E a taxa de juros compostos. A taxa de juros compostos não determinar não, a questão já deu, ó. Uma taxa de 2%, então é só pegadinha mesmo. Quanto que é a taxa? 2%, já foi dado na questão. Então as duas respostas são essas. Beleza? Questão 13. A Adriana decidiu investir o dinheiro. O gerente da sua conta informou que os dois melhores investimentos que ela poderia fazer com esse valor eram aplicar na poupança, que tem um rendimento de 0,8% ao mês, ou realizar um outro investimento com duração obrigatória de 6 meses, com rendimento de 4,5% no período. Então preste atenção nessa questão. Ela tinha duas opções. Ela tem 0,08% por mês, então a cada mês 0,8%, ou ela tem 4,5% em 6 meses. Sabendo que ela pretende aplicar por 6 meses, ela quer aplicar por 6 meses. Responda, qual a aplicação mais vantajosa? Para saber disso, ó, se ela vai aplicar em 6 meses, a gente já sabe uma resposta. 4,08. Na primeira, é só você pegar. A primeira não é 0,8 em cada mês? Se ela quer em 6 meses, é só multiplicar por 6. E quando você faz 0,8 que multiplica por 6, você tem porcentagem aí de 4,8%. Então percebe, na primeira ela tem 4,8, na segunda ela tem 4,5. Qual que é a melhor? Se vai ser o mesmo dinheiro, mesmo capital, mesmo tudo. Qual que ela vai ter mais dinheiro? Aplicando 4,5 ou 4,8? Obviamente que é com 4,8. Então a opção mais vantajosa é a primeira. A primeira é a mais vantajosa.
vantajosa, pois a taxa será de 4,8% no período tem um acento aqui, desejado. Qual é o período desejado dela? 6 meses. Pronto. E a questão 14. Foram pagos R$ 200 de juros por um empréstimo de 600, feito em uma instituição financeira pelo período de 2 meses. Calcule a taxa mensal de juros compostos. Então aqui você já tem muita informação. Ó. Ela pagou R$ 200 de juros. Então nessa questão, deixa eu apagar isso aqui da questão anterior. Pronto. Nessa questão, você já sabe aí quanto que é os juros. Os juros é R$ 200. O empréstimo de R$ 600. Então é porque o capital que ela pegou era R$ 600. O montante você acaba sabendo também, porque o montante não é o capital mais os juros. Então o montante aqui foi de... Eita, caneta, quando endoida. Calma aí. Agora não para mais. Pronto. O montante você também já sabe. O montante é 600 mais os 200. Então é porque o montante foi de R$ 800. Pronto, já sabe um monte de coisa. E aí ele quer que calcule a taxa mensal de juros, quer que calcule o I, nós não sabemos a porcentagem, sendo que o tempo nós também sabemos. O tempo é quanto? 2 meses. Então é só substituir, gente. Como ele fala que é um empréstimo, ele quer saber os juros compostos, então vamos usar aqui, ó, montante é igual ao capital, que multiplica por 1, mais a taxa, e eleva ao 1 mais a taxa, 1 mais I, e eleva ao tempo. Então, substituindo, fazer de azul. Quem é o montante? Acabamos de descobrir ali, 800, que é o capital mais os juros. Igual, quem era o capital? 600. Multiplica 1 mais a taxa. Quem é a taxa? 0,02. Certo? Peraí, ele quer saber o que mesmo? Ah, ele quer a taxa. Nós não sabemos a taxa, não. Por que eu botei que a taxa era... Ah, a taxa que a gente está querendo descobrir. Então não botei não, tá tudo certo. 1 mais o I, que estamos querendo descobrir, e eleva ao tempo. O tempo nós temos 2. Então a gente quer saber esse I aqui. Vamos resolvendo. 600 está multiplicando. Pode jogar para cá, dividindo. Então vamos fazer isso. 800 que divide por 600 é igual a 1 mais I elevado ao quadrado. 600 que divide por 800, se você quiser pode simplificar, né? 8 que divide por 6 fica fácil. 8 que divide por 6 dá 1,333 infinitos. É uma dízima. Tá? Então essa dízima, em vez de botar esses 3 pontinhos, eu vou representar por essa barra aqui. Ó. Essa barra indica que o 3 fica repetindo infinitamente. Ou melhor, não vou nem colocar, vou colocar aproximado. Tá? Aproximadamente 1,33. Aproximado, né? Então, vou colocar o símbolo de aproximado. 1 mais I elevado ao quadrado. Agora, gente, presta atenção, fica fácil. Ó. Vou trocar eles de lugar, porque não tem problema, só para organização mesmo. 1 mais I elevado ao quadrado é aproximadamente 1,33. Agora fica fácil. Qual é o contrário de elevar ao quadrado que a gente aprendeu na unidade passada? O contrário de elevar ao quadrado é extrair a raiz. Então, você vai ficar com 1 mais I sozinho igual a raiz de 1,33. Operação inversa, né? Contrário de elevar ao quadrado, extrair a raiz. Então, se aqui está elevando ao quadrado, do outro lado vai extrair a raiz. E aqui acabou o quadrado. 1 mais I é igual. A raiz de 1,33, aproximadamente, né? Vai ficar aproximadamente 1,1532. Aproximado. E aí você conclui o seguinte, ó, I sozinho vai ser aproximadamente esse 1 aqui está somando, joga para o outro lado subtraindo. Então, 1,1532 menos 1. É porque essa taxa é de aproximadamente 1,1532 menos 1 dá 0,1532. Pronto, menino, já está quase acabando.
Aqui é porque está aproximado, vocês não estão percebendo talvez a diferença ali. Para concluir agora a taxa, é só multiplicar por 100. Então, você tem como resposta final que o I vai ser aproximadamente 15,32%. E essa seria a resposta com as aproximações que eu fiz. Por que ali a resposta é diferente? Porque o livro talvez use uma aproximação melhor. Aqui vocês estão vendo que eu aproximei bem aqui, ó. Eu fiz 1,33. Se eu tivesse pegado mais valores, 1,33333, daria uma diferença maior, porque a raiz daria com mais decimal. Aqui também eu só peguei até 32, sabe que essa raiz é infinita, ele pode ter pegado com mais casas decimais aqui. Enfim, quanto mais números você pegar aqui e aqui, mais próximo você vai ficar. Então o valor mais próximo aí seria 15,47, mas se você achar 15,32, 15,20 até 15,60 alguma coisa, tá tudo certo, que é só questão de aproximação. Fechou?